Bom pessoal, estou aqui hoje para trazer um conteúdo de geografia, que é o primeiro conteúdo de geografia que eu estudei voltado para a prova da ESA, tá bom? Para você começar a estudar os conceitos que realmente são cobrados na prova, você tem que ter antes na mente algumas definições para que você entenda os conceitos cobrados, tá bom? Aí dentro dessas definições eu vou trazer algumas para vocês. Primeiro, a definição de território nacional. Território nacional é uma porção de terra que pertence a um certo país, tá bom? Isso inclui a superfície terrestre, o espaço aéreo e as águas, tá certo? Outra definição que pode ser dada que território nacional é o espaço geográfico que é delimitado por relações de soberania e poder, tanto internamente quanto internacionalmente, tá certo? Então, para existir um território nacional, aquela porção de terra tem que ser pertencente a um país, certo? Para constituir um país, é necessário que haja relações de soberania e poder, que têm que ser respeitadas internamente no país e reconhecidas internacionalmente. Não adianta a gente formar um país se nenhum outro país do mundo vai nos reconhecer. Então nossa soberania e poder nacional vai ser tanto hostilizada quanto respeitada, tá certo? Outra definição importante é a definição de Estado, tá bom? Estado é a unidade administrativa que vai gerenciar tudo que é necessário para esse território nacional, tá bom? Tudo. Então, coisas que compõem o Estado. Governo, sim, governo e Estado são coisas diferentes, tá? O governo ele compõe o Estado. E o governo pode até existir sem que exista um Estado. Depois a gente vai falar disso. O governo, outros exemplos, escolas públicas, hospitais públicos, a polícia, exército, marinha, são todos órgãos, instituições que zelam pelo território nacional. Tem alguma função construtiva para a sociedade que vive naquele território nacional, tá certo? E todos esses são parte de um Estado, tá bom? Tem outra definição que é muito semelhante com a primeira, de território nacional, que é a definição de país, tá bom? País ele é a porção geográfica que é aceita como território físico de um certo estado, tá bom? Então, um certo estado ele administra um território nacional. Esse território nacional que é reconhecido como um daquele estado é considerado país. Exemplo, para vocês entenderem melhor isso, a situação do Acre. O Acre já tem uma situação em que teve aquela problemática, se ele era do Brasil, se ele não era. Muitos dizem que tem aquela brincadeira de que o Acre não existe. Então tá aí um exemplo disso. Por exemplo, se o Acre, quando ocorreu isso, se nenhum país do mundo reconhecesse o Acre como sendo do Brasil, e o Brasil não tivesse meios para fazer esse reconhecimento existir, mesmo que o Brasil considerasse que o Acre fizesse parte do seu território nacional, mas ninguém consideraria que o Acre estaria dentro do país Brasil, porque não consideravam que ele fazia parte do Estado do Brasil, tá ok? Então, voltando ao tópico do território nacional, é necessário que essa soberania nacional seja reconhecida internamente e internacionalmente, tá bom? Outra definição é a definição de governo. Como eu disse, é uma coisa diferente de Estado. O governo ele faz parte do Estado. O Estado ele vai gerenciar tudo que é necessário para o território nacional. O governo vai administrar como isso vai acontecer, tá bom? Então a função geral do governo é cuidar do funcionamento do Estado, vamos dizer assim, tá bom? Outra definição importante é a definição de nação. Nação ela é muito definida pela identidade cultural, por costumes, fatores históricos de uma certa sociedade, de uma certa região. Por exemplo, existe a nação brasileira, que é definida como nação por uma questão geográfica, por uma questão linguística, que falamos a mesma língua, estamos no mesmo país. Mas dentro da nação brasileira existem outras nações. Por exemplo, a nação indígena tem costumes próprios, tem uma língua própria, muitas, tem fatores históricos bem específicos que não são de conhecimento e que levam costume comum ao resto do Brasil. Então, pode existir mais de uma nação em um mesmo país, tá certo? Agora a gente vai entrar nos conceitos, tá certo? Que realmente são comumente cobrados em prova.
Primeiro ponto é formas de governo. Em primeiro lugar, o que é uma forma de governo? Forma de governo é qual modelo institucional você vai usar para administrar uma sociedade, tá bom? Normalmente a gente tem três, tá bom? Que é a monarquia e a república, que esses dois primeiros têm um Estado, e o terceiro é a anarquia. A anarquia é um tipo de governo, mas que não reconhece o Estado, que não aceita o Estado, tá bom? Tem também as formas de Estado, tá certo? O Estado a gente tem os unitários e os federados. O Estado unitário é um Estado onde tem uma única unidade de poder centralizada, tá certo? Exemplo disso, alguns lugares que tem um único poder, que tem dividido entre eles distritos. Então todos esses distritos correspondem diretamente a esse poder. Se fosse no Brasil, como seria? Teria o presidente, que teria um poder, mas não teria governadores, prefeitos. Seriam distritos e que todos eles responderiam diretamente ao governo federal, tá bom? Não teria governos estaduais. E o governo federado, é justamente como o Brasil é hoje, é a união de dois ou mais estados. No caso, a gente tem a parte federal e tem os governos estaduais, tá certo? É como se fosse vários estados agindo em conjunto em prol de um estado maior, tá certo? Por que tem essa diferença? Por exemplo, se no caso fosse dividido o Brasil em distritos, e um certo distrito está falindo e outro está bem, todos estariam diretamente à mercê do Estado maior, que poderia modificar isso e regular melhor essa situação. Certo ponto é benéfico, certo ponto é injusto. Por exemplo, no Brasil, se um Estado está falindo e outro está prosperando, talvez não fosse justo que o Estado que está prosperando fosse obrigado a financiar o que está falindo, tá bom? Então é o caso do Brasil. Como é um Estado federado, tem vários estados e um estado maior, então há uma certa independência desses outros estados, tá bom? Aí a gente vai ter também o conceito de sistemas de governo. Aí o sistema vai ter basicamente dois, que é o parlamentarista. Exemplo bem claro disso é Inglaterra. Como é que funciona? No parlamentarista tem dois chefes. Tem o chefe de Estado e o chefe do governo. O chefe do Estado, ele é mais representativo, simbólico, tá? É ele que vai para reuniões internacionais, é ele que vai representar o país numa certa reunião, é ele que simboliza o país. O chefe de governo, ele é quem realmente tem um papel efetivo, tá bom? No cargo de gerenciar aquele Estado, tá certo? Como funciona no caso parlamentarista? As pessoas votam no parlamento, que seria aqui o equivalente a senadores e deputados no nosso país, tá certo? Esse parlamento, ele escolhe um primeiro-ministro, que é o chefe do governo, tá bom? Então, primeiro ponto, não tem uma divisão clara dos poderes executivo e legislativo. Por quê? O poder legislativo, que seria o parlamento, que é votado pelas pessoas, escolhe quem é o primeiro-ministro, quem vai ser o chefe de governo, que seria o poder executivo, tá certo? Exemplo claro disso é a Inglaterra, como eu já disse, onde tem o primeiro-ministro e tem a rainha, que é a chefe de Estado, ela é uma chefe simbólica, tá bom? No presidencialismo, o presidente, ele cumpre o papel das duas figuras. Ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo, tá bom? Como funciona no presidencialismo? No presidencialismo, as pessoas votam tanto para escolher o que seria o parlamento, tá certo? Que no caso é o Congresso Nacional, que é os deputados e senadores, mas as pessoas também votam para escolher quem vai ser esse chefe, quem vai ser o presidente, tá bom? Então tem uma divisão clara do poder executivo e legislativo, tá certo? No caso do parlamentarismo, o poder legislativo, o parlamento, ele escolhe quem vai ser o chefe do poder executivo, que seria o primeiro-ministro. Tá ok? O Brasil, ele já viveu o parlamentarismo anteriormente, em duas situações, tá certo? Ele já viveu com o João Goulart
que ele foi um presidente, mas ele era apenas um chefe de Estado, tá bom? E tinha um chefe de governo que foi escolhido pelo Congresso Nacional, tá bom? E também viveu na época da monarquia. Só que vocês têm que ter a percepção que nessa situação da monarquia foi conhecida como parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque o chefe de Estado, que era um monarca, só deixando claro que o chefe de Estado ele pode ser tanto monarca, alguém da família real, quanto ele pode ser também escolhido pelo parlamento, tá bom? Ele pode ser alguém que não é monarca, mas que foi escolhido. Então, na situação do Brasil, era o monarca, que era o chefe de Estado, mas em vez do parlamento escolher quem seria o chefe de governo, quem seria o primeiro-ministro, era o monarca, o chefe de Estado, que escolhia quem seria. Então, aí também existia a divisão do que seria o poder executivo e do que seria o poder legislativo, certo? Se fosse uma situação semelhante a essa. Por quê? Se não era o parlamento que escolhia quem seria o chefe do executivo, então haveria uma distinção, tá bom, entre esses poderes. Aí a gente vai entrar em outro aspecto. O regime de governo. O regime de governo vai ter o democrático, que é caracterizado pelo sufrágio universal. As pessoas todas têm o direito de votar, escolher quem são seus representantes e governantes, e tem liberdades, direitos e garantias individuais, políticas, tá certo? Tem um autoritarismo. O autoritarismo, um exemplo claro, são basicamente quase todos os governos que existiram aqui na América Latina nos anos de 60 e 70, tá ok? E também pode-se considerar que o regime militar que existiu no Brasil era um regime autoritário. Mas por quê? Porque no regime militar ocorreu algo que é característico de um regime autoritário, que é o quê? É a suspensão dos direitos e garantias individuais e políticas, tá bom? Que foi o que aconteceu com os atos institucionais, principalmente o AI-5. Houve uma suspensão de alguns direitos e garantias individuais e políticos, tá bom? E tem outro regime de governo que é o totalitário, que ele é diferente dos dois anteriores que eu acabei de falar, democrático e autoritário. Por quê? No totalitário, vai haver uma única figura que centraliza todo o poder nela. Exemplos disso: nazismo, da Alemanha, fascismo, da Itália e Espanha, e o stalinismo que existiu na União Soviética. Tá bom? Para finalizar, eu vou trazer toda essa realidade que eu apresentei a vocês agora para os termos do nosso país, tá? Para o Brasil. Por quê? Porque na hora de perguntar as questões, ele vai perguntar, por exemplo, sobre forma de governo, mas ele vai incluir nas alternativas uma alternativa que seja um regime de governo, uma forma de Estado, um sistema de governo, tá bom? Então, para vocês decorarem aí, no Brasil, nossa forma de governo é a república. Nossa forma de Estado é a federação. Nosso sistema de governo é o sistema presidencialista. E o regime de governo é o regime democrático. Tá? Então, lembrem disso, aplicado ao Brasil, e saibam separar um do outro, porque como eu disse, ele vai perguntar sobre uma coisa e vai trazer respostas de outra coisa, tá bom? Que vai acabar confundindo vocês, mesmo que vocês saibam a resposta correta, vocês podem acabar confundindo uma coisa com a outra, tá certo?